Salve Maria, honra e força. Deus abençoe a todos, Templários de Maria. Hoje vamos falar sobre o capítulo 1 do livro Poder Global e Religião Universal, PGRU. Algumas considerações, sobre esse capítulo 1. Então, se vocês leram o capítulo 1, tanto da primeira como da segunda edição, não tem muitas diferenças, Algumas, assim, e eu vou destacar aqui. Bem, nas vésperas da Conferência do Cairo, Sanahua aponta uma fala de João Paulo II que convida a todos a recorrer a São Miguel Arcanjo com a oração que o Papa Leão XIII introduziu em toda a Igreja, para obter ajuda nessa batalha contra as forças das trevas. E na homilia de Cracóvia, em 2002, João Paulo II também dizia e fazia referência ao mistério de iniquidade. O homem de hoje vive como se Deus não existisse, e por isso se coloca a si mesmo no lugar de Deus, se apodera do direito do Criador de interferir no mistério da vida humana, e isto quer dizer que aspira a decidir mediante manipulação genética na vida do homem e a determinar os limites da morte, rejeitando as leis divinas e os princípios morais, atenta abertamente contra a família. Tenta de muitas maneiras fazer calar a voz de Deus no coração dos homens. Quer fazer de Deus o grande ausente da cultura e da consciência dos povos. O mistério da iniquidade continua marcando a realidade deste mundo. Interessante que, a partir desta reflexão, dessa passagem da homilia de Cracóvia de 2002, ditada por João Paulo II, o Santo Papa, nós podemos observar que houve um grande plano em busca desse governo único e dessa religião única, por a imposição dessa reengenharia anticristã. Então, houve muitas e muitas reuniões organizadas pela ONU, como a Cúpula da Terra, em 92, no Rio de Janeiro, a Conferência de Direitos Humanos em Viena, em 1993, a Conferência de População e Desenvolvimento no Cairo, em 1994, a Conferência sobre a Mulher em Pequim, em 1995, a Conferência de Desenvolvimento Social em Copenhague, em 1995, a Conferência sobre Assentamentos Humanos Habitat 2 em Istambul, em 1996, a Cúpula Alimentar Mundial em Roma, em 1996, a Cúpula do Milênio em Nova York, em 2000, a Conferência contra o Racismo, a Discriminação e a Xenofobia em Durban, no Catar, em 2001, a Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável em Johannesburg, em 2002, e suas revisões quinquenais, por exemplo, a Cairo mais 5, a Cairo mais 10, a Pequim 5, a Pequim mais 10 e outras, Então, Sanahua destaca que os grandes impérios da antiguidade buscaram sempre a unidade religiosa e por isso foram nessas reuniões organizadas pela ONU que foram desenvolvendo um projeto de poder global e totalitário. Mas por que totalitário? Totalitário porque eles têm a pretensão de dar uma resposta única e universal a todas as questões que possam pensar os seres humanos, em qualquer situação em que se encontrem e qualquer que seja o lugar onde estejam. Para conseguir isso, como é lógico, eles necessitam colonizar a inteligência e o espírito de todos os habitantes do planeta com um movimento ideológico sem precedentes. Mas, como a gente já sabe, nenhuma ideologia pode nos fornecer respostas. Senão se tornaria um credo religioso. E é exatamente por esta razão que a religião, principalmente a católica, está sendo atacada em suas bases, porque ela fornece respostas para todas as questões, se tornando inviável para aqueles que pretendem subjugar as mentes e colonizar os espíritos para uma religião única. Certo? Então, além disso, eles têm a pretensão de um governo mundial, ou governo global. E o que é isso? Bom, é a noção de uma autoridade política comum para toda a humanidade, gerando um governo global e um único Estado que exerce autoridade sobre toda a Terra. Tal governo poderia vir a existir através da dominação mundial violenta, ou compulsória,
ou através da União Supranacional Pacífica e Voluntária, tanto faz. Mas nunca houve um executivo, uma legislatura, um judiciário, ou um exército, ou uma constituição mundial com jurisdição global. Se tentou, né, mas nunca conseguiram. As Nações Unidas, além do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem a capacidade de emitir resoluções obrigatórias, estão limitadas a um papel majoritariamente assim consultivo. E seu propósito declarado é fomentar a cooperação entre os governos nacionais existentes, ao invés de exercer autoridade sobre eles. Bem, a ideia e a aspiração do governo mundial é conhecida desde os primeiros momentos da história. Por exemplo, os reis egípcios da Idade do Bronze tinham como objetivo governar. E eles diziam, tudo que o sol circunda. Os reis da Mesopotâmia diziam, todos do sol nascente ao pôr do sol, eles queriam governar. E os antigos imperadores chineses e japoneses, todos sob o céu. Tá? Agora vemos mais para frente. Isso só estou citando alguns, né? Alguns exemplos, assim. O antigo pai, por exemplo, do direito internacional, o filósofo espanhol Francisco de Vitória, que nasceu em 1483 e faleceu em 1546, é considerado o fundador da filosofia política global. E de Vitória concebeu a Res Publica Totius Orbis, ou a República do Mundo Inteiro. E isso aconteceu em um momento em que a Universidade de Salamanca estava enganjada em um pensamento sem precedentes sobre direitos humanos, direito internacional e economia, inicial baseada nas experiências do Império Espanhol. Então, naquela época, já tinha essa ideia de direitos humanos, direito internacional e economia inicial baseada nas experiências de um império, certo? Que era o Império Espanhol na época, né? Depois, entre outros exemplos, assim só para citar, nós temos, por exemplo, o filósofo Kant, Immanuel Kant, que em 1795 considerou a cidadania mundial como um passo necessário para estabelecer a paz mundial. Tá? E ele até escreveu 3 artigos definitivos que forneceriam tipo assim, uma cessação das hostilidades no mundo, mas uma fundação sobre a qual construir uma paz, né? Então, num desses artigos ele até dizia, a lei da cidadania mundial será limitada a condições de hospitalidade universal, ou a lei das nações será fundada em uma federação de estados livres. Então, já pensava isso, já pensava nessa nova ordem mundial. Então, esse termo, nova ordem mundial, tem sido usado para se referir a qualquer novo período da história, evidenciando uma mudança dramática no pensamento político mundial e no equilíbrio de poder. Apesar das várias interpretações desse termo, ele está principalmente associado à noção ideológica de governança global. Tá? Então, apenas no sentido de novos esforços coletivos para identificar, compreender ou abordar problemas mundiais, que vão além da capacidade de resolução de Estado-nação individual. Então, Sanahuja, ele é bem incisivo nisso, né? Vocês têm que prestar atenção nisso. Essa questão da noção ideológica de governança global. Tudo é ideologia, né? Tudo é ideologia. Um outro ponto que Sanahuja destaca é a questão do informe ou relatório Kissinger, tá? Bem, para mim falar sobre o informe ou relatório Kissinger, antes eu tenho que voltar um pouquinho para trás. O relatório Kissinger é de 1974, mas eu tenho que pensar lá em 1952, quando o bilionário americano John Rockefeller, na época o segundo homem mais rico dos Estados Unidos, preocupado com o crescimento populacional no mundo, que ele considerava uma ameaça à soberania americana, ele decidiu investir pesado em projetos de controle demográfico e criou, juntamente com 26 especialistas em demografia, o Conselho Populacional. Este conselho deixou clara a posição de que somente através da implantação do aborto seria possível controlar a explosão demográfica mundial. Então, Rockefeller conseguiu, nas 3 primeiras décadas, estabelecer em diversos países
nos 5 continentes, departamentos de demografia, fábricas de DIU, implantou na África, na Ásia, programas de planejamento familiar. Sei que em 10 anos, Rockefeller gastou mais de 1 bilhão e 700 mil dólares para promover o controle demográfico. Ao longo dos anos, então, foram se ajuntando a ele várias instituições e empresas privadas, políticos e fundações gigantes, como a Fundação Ford, a Fundação MacArthur, a Oaken Foundation, a Global Fund for Women. E com essas fundações foram patrocinando ONGs e movimentos feministas recém-criados, que tomaram o mundo, tá, para fazer essas campanhas de controle populacional. Então, mas aí definitivamente se mostrou como projeto mundial essa questão do controle populacional a partir de 74, com a apresentação do documento do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, também chamado de Relatório Kissinger, pois foi assinado pelo então secretário de Estado americano, Henry Kissinger. Certo? Bom, esse documento ele tinha um título interessante. Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses externos dos Estados Unidos. Ó, interesses externos dos Estados Unidos. Entenderam, né? Código NSSM 200. Procurem lá na internet, que vocês vão conseguir esse relatório. Então, esse relatório na época foi classificado como confidencial e desqualificado pela Casa Branca em 1989. Isso fez com que se tornasse conhecido amplamente. Foi um escândalo, né, naquela época. Foi um escândalo, porque mostrou para toda a população mundial que os Estados Unidos queriam dominar o mundo através do controle populacional. Então, o relatório Kissinger foi rejeitado como projeto oficial do governo americano, porém foi enviado a todas as embaixadas dos Estados Unidos como instrumento de trabalho e posto em prática, junto com as fundações e instituições privadas, que compraram a ideia e hoje são as grandes financiadoras do projeto contido no relatório Kissinger. Entenderam? E o que esse relatório Kissinger promove? Bom, primeiro, redução do tamanho da família. Tá? Por quê? Porque quando eles pesquisaram, eles mostraram que a redução da fertilidade está relacionada com o trabalho fora do lar. Segundo, desejar famílias numerosas. Por quê? Porque no momento em que eles têm como prioridade educar e ensinar sistematicamente a próxima geração a desejar famílias menos numerosas, eles vão ter menos filhos. Certo? Terceiro, a grande necessidade é convencer a população que é para seu benefício individual e nacional ter em média só 3 ou então 2 filhos. Qual é o viés aí? A sustentabilidade. Né? Proteger a terra. Para proteger a terra é mais fácil convencer a população que é para seu benefício individual e nacional e para a própria terra ter de 3 ou então 2 filhos. Ter menos filhos. Certo? E outro, devemos mostrar nossa ênfase no direito de cada pessoa e casal determinar livremente e de maneira responsável o número e o espaçamento de seus filhos e no direito a ter informações, educação e os meios para realizar isso e mostrar que nós estamos sempre interessados em melhorar o bem-estar de todos. Mas é claro que eles vão fazer isso, né? Eles pensam dessa forma. Por quê? Eles querem que você pense que você tem o controle, que é você que quer ter menos filhos, que você que determina livremente, de maneira responsável, o número e o espaçamento de seus filhos, tá? Que você tem que saber, que você que tem direito a ter informação, educação e os meios para realizar isso. E que eles estão muito interessados no seu bem-estar, na sua melhoria de vida. É isso que eles querem que você pense. E na verdade é o contrário, né? Bom, e depois, por que eles pensam assim? Porque eles tinham medo que os líderes, né, dos países menos desenvolvidos vissem as pressões dos países desenvolvidos na questão do planejamento familiar como forma de imperialismo econômico e racial. Porque isso aí poderia gerar um grande protesto mundial, né? Então eles tinham muito medo disso. E também o objetivo deles é prestar serviços de planejamento familiar integrados aos serviços de saúde dos países,
né, que de maneira mais ampla ajudaria os Estados Unidos a combater a acusação ideológica de que os Estados Unidos estão mais interessados em limitar o número de pessoas dos países menos desenvolvidos do que em seu futuro bem-estar. Né? Como eles são inteligentes. A assistência para o controle populacional, então, ela deve ser empregada principalmente nos países em desenvolvimento, de maior e rápido crescimento, onde os Estados Unidos têm mais interesses políticos e estratégicos especiais. E quem são esses países? Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia. Tá lá na página 14 e 15 do relatório Kissinger. Bem, então, fazendo um breve resumo sobre esse relatório, sobre esse informe, né? Eles estão interessados, então, na hegemonia dos países do norte, que são os desenvolvidos, sobre os países do sul, subdesenvolvidos. O desenvolvimento dos países mais pobres é uma ameaça para eles. Para que os países do norte continuem sendo potências mundiais, eles precisam que os países mais pobres não se desenvolvam e continuem dependentes e submissos a eles, fornecendo suas riquezas em vez de consumi-las. Obviamente, este é o motivo dos países do sul não poderem crescer também em número de habitantes, razão pela qual se aplica o controle populacional, o controle demográfico. E também quanto a eles próprios, eles querem um povo saudável, inteligente, notável, sem defeitos mentais ou físicos, né? Uma eugenia muito bem elaborada. Enfim, o mais próximo do perfeito para que comande o mundo e tenham a mais alta qualidade de vida, um mundo de poucos e com alta qualidade de vida. Esse é o sonho dos nova-ordianos. Por isso, o interesse em implantar o aborto eugênico por seleção genética, visando eliminar todos os nasciturnos portadores de alguma deficiência, exatamente como Adolf Hitler queria e chegou a fazer pelo nazismo. Existe também o interesse da lucrativa indústria do aborto, que gera milhões de dólares todos os anos para as clínicas aborteiras. O tráfico de órgãos e a indústria de cosméticos que utiliza gordura de fetos abortados também tem interesses na desqualificação do nasciturno como ser humano. Assim como é do interesse de alguns cientistas que não se assuma que a vida comece na fusão do ovócito com o espermatozoide, porque isso seria empecilho para as pesquisas com manipulações de embriões humanos e para o mercado da fertilização in vitro. Tá? E para tudo isso se concretizar, eles promovem ações práticas para implantar o controle demográfico. Tá? Então, para conquistar esses objetivos, eles investem pesado em alguns princípios que impedem o crescimento e o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Quais seriam eles? Homossexualismo, a ideologia de gênero, a teoria queer, o feminismo, o empoderamento feminino, a opressão e feminização do homem, a cultura da família pequena, a contracepção, a esterilização, o alarde sobre o aquecimento global e explosão demográfica na tentativa de afirmar que o problema do mundo está no número de pessoas, e o aborto. Todos esses princípios, todas essas coisas implantadas e assimiladas nos países em desenvolvimento, têm como consequência a redução drástica da população e, por consequência, o enfraquecimento do país. O Brasil foi o único país que reduziu em 20 anos a taxa de natalidade para 50%, façanha que os promotores do controle populacional comemoraram. A taxa de 6 filhos por mulher caiu para 2 na década de 60, até 2006, ou seja, estamos atingindo a taxa incapaz de repor a própria população existente. E isso não sou eu que estou dizendo, é o IBGE de 2009, Indicadores Sociodemográficos e de Saúde do Brasil de 2009. Sanarrua também destaca ali no primeiro capítulo a questão da Espanha. A Espanha se tornou um país referencial para as Nações Unidas, porque as Nações Unidas ela tinha um plano de engenharia social, tá? E esse plano foi aprovado na Catalunha, na Espanha,
o Plano Diretor de Cooperação para o Desenvolvimento 2011-2014, tá? Bom, esse manual de reengenharia social anticristã, cujas fontes principais são documentos das Nações Unidas, ele é um plano mestre para os demais países. E entre suas prioridades e desafios e objetivos para o desenvolvimento, eles entrelaçam-se à transversalização do gênero e da sustentabilidade. Tá? Isso quer dizer o quê? Criar políticas públicas educativas que incorpore efetivamente a perspectiva de gênero, de sustentabilidade e de direitos humanos. Isso tudo irá contribuir para o reconhecimento do direito das mulheres e das meninas ao próprio corpo e dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, esse é um projeto que responde à visão holística do desenvolvimento, própria da nova ordem mundial, que é totalizante e totalitária, repetindo, né? E aí, nessa visão holística, confluem noções de desenvolvimento sustentável, novos direitos humanos, a cultura da paz e a governabilidade democrática, de responsabilidade de melhora humana e econômica aos povos menos favorecidos. Mas, na verdade, o que eles querem é uma nova sociedade antropocêntrica, né? Mas antropocêntrica no sentido que o conceito de desenvolvimento humano sustentável, que é promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, inclui a defesa e promoção das pessoas e dos coletivos que sofrem discriminações por razões de sua opção sexual. Então, segundo a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, propõe-se uma dupla estratégia para promover a igualdade entre mulheres e homens, né? Ou seja, eles fomentam cada vez mais o feminismo, né? E a feminização do homem, tá? Para que eles se tornem iguais. Muito bem. Por um lado, eles trabalham o empoderamento das mulheres, tá? E para fazer isso, eles têm um plano diretor, que se desenvolve da seguinte forma: introduzir de forma transversal a perspectiva de gênero de acordo com o enfoque de gênero em desenvolvimento, cuja definição é recolhida pelo ECOSOC. O ECOSOC é um órgão da ONU também e de economia e desenvolvimento sustentável, tá? E essa definição, eu tenho o documento que eu vou deixar disponível para vocês darem uma lida nesse documento. E aí eu vou fazer uma outra aula só para discutir esse documento, tá? Não vou discutir esse momento agora. Mas assim, continuando. O Programa de Cooperação, então, da Catalunha, que a gente estava falando, ele compartilha as colocações da Organização Mundial de Saúde, que enfatiza a importância da saúde materno-infantil e a promoção da saúde sexual através do sistema de saúde de atenção primária. Então, o sistema de saúde de atenção primária é aquele sistema, atenção primária. O que acontece? Tudo aquilo que é de prevenção de saúde da mulher, tá? Das meninas, certo? Então, enfatiza-se, então, a importância do direito à saúde materno-infantil e a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva, a partir de um enfoque de direito das mulheres e de acordo com as diferentes conferências internacionais da ONU. Mas, na verdade, nós sabemos que esta linguagem é uma referência implícita. Por exemplo, na expressão saúde reprodutiva, na verdade, eles estão se referindo ao aborto por meios químicos ou mecânicos, isto é, aos distintos meios de anticoncepção de emergência, com que se mata o embrião poucos dias ou semanas depois de concebido. Para te ver que eles não medem esforços para conseguir o que eles querem. As referências aos documentos da Conferência de Pequim e suas revisões periódicas e ao CEDAW se reiteram ao longo do plano, declarando tais documentos necessários
para a transversalização da perspectiva de gênero, em ordem a conseguir um desenvolvimento humano sustentável, cuja definição é tomada, então, no informe da Comissão de Brundtland, no ano de 1987. Ou seja, para promover modelos sustentáveis de desenvolvimento em sua tripla dimensão social, que inclui as dimensões cultural, a política, ambiental e econômica, o plano se refere, como não podia ser de outra forma, às concepções do ecofeminismo. O que é o ecofeminismo? É uma nova ética, imposta por uma ideologia feminista que julga as ações como parte de uma estratégia ou utilitarismo. Desse modo, a mulher passa a ter o pensamento político de planejar o número de filhos que terá. E este pensamento a levará ao consequencialismo moral de estar cumprindo seu dever moral perante o ecofeminismo. Desse modo, os adeptos do ecologismo conseguem o inegociável, fazer com que todas as mulheres, fazendo parte ou não de movimentos feministas, se submetam à agenda da nova ética planetária. Vocês entenderam? Então, o diálogo, se convertendo em dialoguismo, leva os desavisados a aceitarem manifestações culturais e sociais cheias de paganismo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, fazendo com que se aceite sem ao menos um fio de resistência suas reivindicações abusivas. E também tem as cosmovisões dos povos indígenas, onde a diversidade cultural destrói, por substituição, a visão cristã pela nova ética universal, comparando a cultura cristã ao estilo de vida homossexual, aos códigos de conduta de grupos marginalizados e às práticas pagãs do indigenismo. Assim como as várias conferências e consensos internacionais que enfatizam a importância de priorizar a sustentabilidade de forma global. E, por fim, o projeto de sociedade sustentável enraizado em novos direitos humanos, na perspectiva de gênero, nos direitos sexuais e reprodutivos, no reconhecimento social e jurídico da homossexualidade, somam-se a tudo isso as iniciativas de recuperação da memória histórica e da justiça transicional. Assim, os nova-iordianos promovem um revisionismo histórico de processos judiciais dos responsáveis por violações passadas de direitos humanos. Vê o que eles estão fazendo aqui com essa questão do regime militar, né? As comissões da verdade, os programas de reparação material e moral dos danos causados por abusos do passado, a reforma institucional das Forças Armadas, da Polícia, do Poder Judicial e das instituições estatais, iniciativas de comemoração, museus e monumentos públicos que preservam a memória das vítimas e aumentam a consciência moral sobre os abusos cometidos no passado. É parte também do programa de ajuda, o diálogo intercultural e interreligioso, que na linguagem da nova ordem significa religião do sentimento. Uma nova religião, uma religião sem conteúdos imutáveis, uma religião sem dogmas. E nisso nós podemos observar as nossas novelas, né? Nós temos uma novela agora passando numa televisão aqui brasileira e que eles estão tentando destruir o dogma da virgindade de Maria. Né? Então, sobre isso, também nós vamos falar numa aula especialmente sobre religião única. Nós vamos retornar a falar sobre isso, ok? Então, meus irmãos, eu espero que vocês reflitam sobre esses temas, sobre esses conhecimentos. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição sempre de vocês, ok? Salve Maria, honra e força!